Palestra de Joel Goldsmith, O Lago Profundo do Nosso Ser, parte 2, traduzida por Rosilda Rocha em 29 de maio de 2021. Bom dia! Ninguém sabe as coisas que Deus tem para aqueles que amam as coisas espirituais. Porque, até esse momento de contato, não sabemos a natureza das bênçãos espirituais. Não sabemos a natureza de viver no mundo espiritual. Nesse momento presente, tudo o que sabemos é que estamos um passo à frente do mundo ortodoxo, que olha para Deus como um Papai Noel, distribuindo uma porção de bênçãos materiais. Porém, até mesmo em nosso estágio, algumas vezes, pensamos em Deus aparecendo para nós como uma renda duplicada, ou uma saúde duplicada, ou uma casa 2 vezes mais bonita. E isso, naturalmente, não tem coisa alguma a ver com a situação. Deus não opera dessa maneira de forma alguma. Essas são as coisas acrescentadas que aparecem em nosso mundo humano. Todavia, quando tivermos sido libertos dos pensamentos e das coisas do mundo, então descobriremos que as generosidades desse mundo chegam a nós tão livremente e tão abundantemente quanto cocos nos coqueiros e folhas nas árvores. Não existe diferença na visão de Deus entre 1 milhão de folhas em uma árvore e 1 milhão de notas de dólares aparecendo aqui, se houver necessidade de tal coisa. Que possível diferença poderia isso fazer para Deus? E assim, estamos chegando a um estado de consciência no qual vamos encontrar nosso bem tão abundante e livremente como as folhas nas árvores, ou cocos nos coqueiros, ou mamões nos mamoeiros. E nessa mesma forma de demonstração, sem que haja qualquer preocupação com a mesma, simplesmente deixando a natureza seguir seu curso e multiplicar, multiplicar e multiplicar. Porém, o surgimento da palavra eu faria parar tudo. O surgimento da palavra eu, com pensamentos como: meus coqueiros são mais abundantes do que os seus. Ou, eu posso ter mais mamões do que você. Isso acaba com tudo. Isso interrompe a demonstração do bem espiritual justamente ali. Qualquer sentido da palavra eu, mesmo que tenha o sentido de que meu entendimento é maior do que o seu, até mesmo isso bloquearia todo o quadro. Desde que não existe um meu entendimento que realize o trabalho. É o entendimento de Deus que faz uma árvore, não o meu entendimento. Nem mesmo o meu entendimento sobre Deus pode fazer uma árvore. Somente o entendimento de Deus pode fazer uma árvore. É somente o entendimento de Deus que pode multiplicar pães e peixes. A única parte que posso ter em tudo isso é ficar morto. Se simplesmente eu puder morrer diariamente e morrer o suficiente,
Então descobrirei a mesma multiplicação de peixes que Jesus Cristo fez, e a mesma moeda na boca do peixe. Por quê? Porque Jesus nunca a colocou ali. Deus a colocou. E Jesus foi capaz de saber disso o suficiente para sair da frente. Tivesse a palavra eu entrado em sua demonstração para moldar os milagres de alguma forma, de alguma maneira, os mesmos não poderiam ter acontecido. A menos que haja um morrer diariamente para o sentido pessoal, para uma individualidade, para o sentido pessoal de minha grandeza, de meu entendimento, minha espiritualidade, minha integridade, minha moralidade, milagre algum pode acontecer. Tudo isso é sem sentido. Ninguém tem essas coisas. Essas coisas são a graça de Deus expressas individualmente, quando não existe um sentido pessoal, uma individualidade. Na proporção em que não existe esse sentido pessoal para bloqueá-la, então a graça de Deus será manifesta como a experiência de cada indivíduo na face do globo. Agora, isso nos leva de volta ao nosso primeiro ponto. Deus é a consciência individual, a consciência do indivíduo, você e eu. E, portanto, o celeiro da infinidade está dentro de mim e posso deixá-lo fluir. Posso sair do meio e deixá-lo fluir. Essa é a razão para essa meditação na qual você faz esse contato. Esse contato simplesmente abre passagem para o fluxo, para o fluir da graça. Agora, para entender isso apropriadamente, você precisa primeiro ultrapassar tempo e espaço. Você deve lembrar que nada disso tem coisa alguma com o ontem. Não vivemos do maná de ontem. Nada disso tem a ver com o ontem. Nenhuma de suas virtudes de ontem o ajudará a alcançar isso hoje. E nenhum de seus pecados de ontem irá impedi-lo de provar dessa graça hoje. Seus ontens, quer sejam para o bem ou para o mal, não têm coisa alguma a ver com seu desdobramento espiritual. Embora seus pecados sejam escarlates, você é branco como a neve a qualquer momento em que solta o ontem através da realização desse contato interior. E não faz diferença se, por alguma falta de graça, possamos voltar a pecar hoje à noite ou amanhã. Ainda assim, seremos brancos como a neve no dia seguinte, no momento em que nos arrependermos, porque a natureza do Cristo é o perdão dos pecados 70 vezes 7. O que significa que nossos pecados de comissão ou omissão serão perdoados completamente tantas vezes
quantas quisermos realmente deixá-los. Agora, não quero dizer hipocritamente, como ir se confessar no domingo, sabendo que na segunda-feira vai começar tudo novamente. Não quero dizer nesse sentido de perdão. Quero dizer, toda vez que dizemos a nós mesmos, esse passado tem que ser deixado para trás. Precisa ser deixado para trás. Assim, vou me elevando acima desse sentido de limitação. E quando me volto para dentro, com um sincero desejo de perdoar a mim mesmo, de autorrealização, nesse momento os ontens são apagados. Certamente não serão apagados se lá por trás de nossas mentes não tivermos nenhum sentimento ou desejo de largá-los. Não tivermos a vontade ou o desejo de realmente largá-los e ultrapassá-los. Porém, desde que haja integridade suficiente dentro de nós, desde que haja sinceridade de que estamos nesse caminho com o propósito de ultrapassá-los, seremos perdoados. Não podemos alegar ainda que já alcançamos esse ponto onde deixamos nossos pecados para trás completamente. Porém, deixando para trás as coisas que passaram e olhando para frente, para esse minuto, então, seguramente podemos dizer: ó sim, mesmo que alguns desses erros ainda estejam se agarrando a mim, se agarrando, eu preciso me elevar acima deles. Vou me elevar acima deles. Vou me elevar acima deles novamente, muitas e muitas vezes. E certamente chegará aquele dia de completa libertação, quando não mais haverá esse retorno aos erros de ontem. Agora, não vivemos do maná de ontem, até que chegue o dia em que esse Cristo assuma o comando tão completamente que todo sentido de individualidade, ou grande parte desse sentido de individualidade, tenha sido ultrapassado e o Cristo esteja vivendo as nossas vidas. Então, até esse tempo, que é uma continuidade da experiência do Cristo, até esse tempo, a cada simples dia, precisamos ir ao celeiro outra vez para receber o maná diário. Dia após dia, o maná caiu. Dia após dia, o maná caiu. Mas, dia após dia, precisou haver um Moisés para se voltar para o reino interior para trazer esse maná à expressão. Dia após dia, sem sombra de dúvidas, o Cristo curou. Mas precisou haver um Jesus que dia após dia se voltava para dentro para liberar esse poder. Dia após dia, agora, grandes bênçãos estão sendo derramadas sobre o mundo. Porém, dia após dia, é preciso que existam aqueles que estejam querendo aprender a se voltar para dentro e trazer essas bênçãos para nosso próprio benefício, de nossos pacientes, de nossos estudantes e, ultimamente, para o benefício do mundo de uma forma geral.
De maneira que Deus é o nosso celeiro do bem. Deus é a nossa consciência individual. Portanto, nossa consciência individual é o nosso celeiro do bem. Assim, aprendemos a nos voltar muitas vezes ao dia para esse celeiro, cada vez que fazemos esse contato. E estou salientando, Deus é nossa consciência individual, nosso ser individual. Nós nos voltamos para o nosso ser individual, para o centro de nosso ser individual. Não estamos indo procurar nosso bem em algum lugar lá fora, fora de nós mesmos. Nem estamos mais temendo pessoas ou poderes externos a nós mesmos. Porém, estamos indo ao centro do nosso próprio ser, que é Deus, para receber o nosso maná diário, para receber o nosso maná a cada hora. E não estamos indo no sentido de fazer Deus conhecer as nossas necessidades. Estamos simplesmente nos voltando para dentro na realização de que tudo já existe ali, dentro de nós. E estou fazendo esse contato para simplesmente deixá-lo fluir. Porque eu não sei que forma tomará. Pode fluir na forma de uma passagem para a África, pode fluir na forma de um emprego no Alasca, pode fluir na forma de uma experiência de vida completamente nova. E assim, muitos de vocês sabem, e alguns viram, como tenho vivido até aqui 3 vidas completas sobre a Terra. Eu tive uma vida até os meus 39 anos, ou até o meu 40º ano de vida, uma vida de negócios. E de 1930, 1931 até 1946, eu tive 16 anos completos de vida como curador na ciência cristã. 16 anos completamente vividos dentro daquela igreja. Primeiro leitor, curador geral, presidente do comitê de cura, presidente do comitê de literatura e presidente de outras coisas. Uma vida completa na ciência cristã por 16 anos. E desde então, desde 1946, tenho essa vida. Tanto essa vida, como a minha vida de negócios, foi fechada, como também essa vida na ciência cristã foi tão fechada quanto um livro. E aqui estou em minha 3ª vida no caminho infinito. Eu já fui um homem de negócios, já fui um curador e agora estou dedicado a todos esses escritos e palestras e ensinamentos e por aí em diante. Foram 3 vidas diferentes. E vocês acreditam que eu pessoalmente poderia ter realizado qualquer dessas coisas? Não. Não mais do que qualquer um de vocês poderia. Você não poderia planejar que iria ser um curador da ciência cristã, ou um curador do caminho infinito, ou um professor do caminho infinito, ou um autor de livros espirituais. Você não poderia fazer isso. Você poderia desejar fazer isso, mas isso é tudo o que poderia fazer. Todavia, se o dedo de Deus o tocasse, ele o tiraria
de onde quer que você estivesse, se ele tivesse tal destino para você e o colocaria em uma vida completamente diferente, num mundo diferente, numa existência diferente. E todo o seu mundo passado desapareceria. Assim, eu tive 3 vidas e não tenho dúvida de que ele poderia me fazer viver 40 vidas se fosse esse o seu desejo. E assim é, desde que você e eu não temos nenhum governo e nenhum controle de como nossas vidas será, desde que existe um destino que molda o desígnio dos homens, surge a questão: mas por que isso não acontece? E tem uma resposta para você. Isso não acontece porque não fazemos esse contato com aquela divindade que realmente molda o nosso destino. Porque quando fazemos esse contato, ele funciona. Quando fazemos esse contato, ele se manifesta. Você vê, Paulo nos revela que um tem o dom de ser ministro, outro médico, outro advogado, outro enfermeiro e cada um algo diferente. Não estamos todos destinados a ser a mesma coisa. Deve haver artistas, construtores de pontes, projetistas, poetas, pintores. Deve haver de tudo sobre a Terra. E é a inteligência infinita a que chamamos Deus e que está no centro do seu ser que determina qual será a sua expressão em particular. Mas você nunca a conhecerá a menos que faça esse contato. Agora, existem aqueles que têm feito esse contato inconscientemente, isso é, sem qualquer esforço direto. Existem aqueles que já são compositores, escritores, artistas, desenhistas, uma coisa ou outra. Eles fizeram esse contato com a fonte, mas o fizeram não através de uma atividade consciente por eles mesmos. Foi a manifestação da graça de Deus. E assim, cada um já está em seu lugar correto, pelo menos em relação a esses dons. Porém, até mesmo esses dons podem ser ampliados. Podem ser ampliada a qualidade e o caráter da expressão desses dons em seus trabalhos através de um grau maior de contato e união consciente com a fonte, a qual está mais perto de você do que a sua própria respiração, mais perto do que mãos e pés. Agora, desde que não temos coisa alguma a ver com o maná de ontem, é necessário que façamos esse contato quase que a cada hora do dia, até que chegue esse momento glorioso, quando ele assume o comando e diz: eu estava perto de você, mas agora, de agora em diante, estou ao seu lado. E depois, em alguma outra data, diz: até aqui eu andei ao seu lado, mas agora estou dentro de você. E então depois, você chega ao fim da estrada, quando lhe é dito: eu sou você. Agora, até que esses períodos cheguem, devemos nos voltar para dentro o mais frequentemente possível para fazer esse contato.
E, naturalmente, nunca poderemos saber que bênçãos estão fluindo para o mundo cada vez que fazemos esse contato. Porque cada vez que fazemos esse contato, alguém que está buscando a Deus é tocado por Ele. Então, chegamos à questão sobre o amanhã. Nessa consciência, não existe amanhã. Não existe absolutamente amanhã, porque quando o amanhã chegar, será hoje. Tudo está acontecendo nesse exato momento. Agora observe. Justamente aí onde você está, nesse segundo, na consciência, esse é o único lugar onde você pode estar e é o único tempo em que pode estar nele. Você não pode realizar isso ontem. Você não pode nem mesmo ter realizado isso há 1 hora atrás. Isso somente pode ser vivido no exato segundo em que você se encontra aqui e agora. Não pode nem mesmo experienciar isso amanhã. Nunca existe tempo algum quando você pode experienciar qualquer outra coisa senão nesse segundo. Esse segundo. Agora, podemos fazer de cada segundo o que esse segundo é. Da mesma forma que fizemos esse segundo o que esse segundo é. Fazemos isso ao nos voltarmos para dentro, para a nossa fonte. Não existe diferença entre o fluir de Deus nesse minuto ou daqui a uma centena de anos. É simplesmente uma questão de continuidade do contato. Na realidade, a vida de Deus nunca terminará. E desde que exista trabalho para ser realizado por nós, no que é chamado esse plano da existência, podemos nos manter aqui nesse plano através desse contato. E não quero dizer como velhos, como filhos velhos. Quero dizer cheios de vitalidade, força, juventude, completude. Porém, somente podemos fazer isso através desse contato, porque ele mesmo é a presença e o poder que tudo realiza. Entretanto, não podemos permanecer aqui nem 1 minuto a mais depois que chegar a chamada para trabalhar em outras linhas. Em todas essas leituras que temos sobre naves espaciais e vida em outros planetas, existe algo que precisamos lembrar. Não existe lugar algum onde Deus não esteja. Se existir no universo outras estrelas ou outros planetas desconhecidos, devem ter sido feitos por Deus. Logo, devem estar englobados naquilo que chamamos a consciência de Deus e, portanto, devem manifestar a vida. Agora, podem ser formas diferentes de vida. Podem ser diferentes graus de vida. Para perceber isso, tudo o que tem a fazer é voltar em consciência aquilo que leu sobre a vida na Terra há 3 ou 4 mil anos atrás. E assim vai ver diferentes formas de vida ou expressões de vida. Vai ver diferentes graus de cultura, educação, engenharia ou que outras habilidades
você encontraria na Terra naquela época e agora. Assim verá que esse mundo que vemos não é o mesmo mundo que havia na Terra há 4.000 anos atrás. Não existiam sequer rodovias pavimentadas, muito menos automóveis. Não sabiam coisa alguma sobre aviões. E então, você descobriria uma civilização completamente diferente, um modo de vida completamente diferente, uma expressão de vida muito diferente do que encontra aqui e agora. E assim é que não existe questionamento sobre se existe vida em outros planetas, estrelas ou espaços. Deve existir, porque existe Deus, e onde quer que Deus esteja, a vida está, porque Deus é vida. Então, podemos descobrir que lá fora no espaço pode haver civilizações como havia na Terra há 4, 5, 6 mil anos atrás, ou podemos descobrir alguma civilização 1.000 ou 10.000 anos à frente de onde estamos nesse momento. Eu não sei coisa alguma sobre isso. Eu apenas sei esse único segredo. O mundo é consciência. Consciência é Deus. Consciência é vida. Consciência sempre é formada. Portanto, onde quer que Deus esteja, existe vida. Agora, o grau de vida que experienciamos é proporcional ao grau de desdobramento da consciência. Então, independentemente de onde você esteja nesse momento na vida, o grau da mesma representa seu grau da vida de Deus expressa em você, ou desdobrando-se em expressão consciente. E você pode mudar essa expressão por abrir sua consciência para um fluir cada vez maior. E da mesma forma é com o tempo e o espaço. Tempo e espaço estão preenchidos por Deus. Qualquer que sejam as formas de consciência que existam, quer seja há 6 mil anos atrás ou 10 mil anos à frente, essas formas são determinadas por coisas sobre as quais não temos nenhum controle, porque a consciência está eternamente expressando a si mesma. E agora gostaria de ressaltar esse ponto a respeito dessa guerra estúpida que tivemos em 1866. Uma guerra que estourou pelo fracasso dos homens em perceberem a natureza de Deus, a natureza da consciência. Foi uma guerra para libertar os escravos, e eles foram libertos pela proclamação em 1867, 1868. Porém, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos foi reformada no ano passado, surgiu um protesto na metade do país, porque muitos ainda não acreditam e em muitos lugares ainda não aceitam essa libertação. Então, na realidade, a guerra não libertou os negros. Os negros são mais livres hoje do que jamais foram e, eventualmente, obterão a liberdade. Porém, não por causa da guerra civil. Aquele foi simplesmente mais um evento estúpido na história do homem. Os negros terão a liberdade pelo desdobramento da consciência que está acontecendo em todo o mundo e que está trazendo liberdade
a despeito daqueles que adorariam dominar e escravizar. Mas não podem fazer isso porque existe uma força maior que o homem, abrindo as suas mãos e libertando todas as pessoas. Nós somos simples instrumentos para o desdobramento dessa consciência. Agora, do tempo em que estávamos limitados a viajar no lombo de burros ou cavalos, ao tempo em que esses limites foram ampliados e podemos voar, voar a 600 milhas por hora em aviões a jato. Tem sempre havido uma atividade da consciência de Deus trabalhando na consciência humana, usando a consciência humana como instrumento para nos libertar das limitações do espaço e do tempo. Não gastamos mais 80 dias para dar a volta ao mundo. Não precisamos mais de 80 dias para fazer isso. Precisamos apenas de umas poucas centenas de minutos, umas poucas dúzias de horas. O homem não pôde apressar esse dia e o homem não pôde retardar esse dia. Por quê? Porque é uma atividade de desdobramento da consciência. E aquelas pessoas que são estúpidas o suficiente para tentar segurar essa atividade estão desaparecendo. E aquelas que têm sensibilidade suficiente para serem instrumentos para deixá-la fluir estão sintonizadas com o infinito. Agora, isso se aplica às nossas vidas individuais. Existe um processo evolucionário trabalhando, uma atividade de Deus se desdobrando, se abrindo e revelando a si mesma. Se estivermos desejando ser instrumentos de Deus e nos abrirmos através da meditação, então a atividade do Espírito assume o comando de nossa mente, alma e corpo e nos usa como instrumentos para sua atividade e desdobramento. Porém, se bloquearmos essa atividade do Espírito através do sentido pessoal, da vontade pessoal, desejo pessoal, no final somos quebrados. Essa é a razão pela qual muitos homens ambiciosos irão acabar mal. Se essa ambição for muito longe, poderão terminar com as costas quebradas ou com o pescoço quebrado. Eles não podem evitar isso. Eles não podem ir contra a força de Deus, porque dessa forma destroem a si mesmos. Entretanto, essa mesma força de Deus, encontrando um canal, uma consciência aberta, os levantaria à altura do reconhecimento do mundo. Muito bem, e assim é. Não existem ontem para nós, nem haverá nenhum amanhã. Existe apenas esse instante no qual reconhecemos que existe uma atividade de Deus e que nós somos instrumentos para a sua operação e expressão. E, através de nossos períodos frequentes de meditação, permitimos que tenha um caminho, uma avenida de expressão. Não dizendo a Deus que ideias temos sobre Ele
e certamente não tentando influenciá-lo em favor de nós mesmos ou de outras pessoas. Porém, simplesmente nos abrindo como instrumento para deixá-lo fluir. Penso que cobri o assunto. Obrigado, muito obrigado.